Gente, boa noite, né? Vamos estar começando aí a segunda parte da aula, tá? Na qual a gente vai estar falando de autismo e TDAH, tá? Acabei mandando, né, o convite, os dois convites iguais, tá? Me desculpem, foi falha aí. Mas agora está tudo certo, né? Tem convite lá da sede, tá? Então, vamos estar falando agora na segunda parte da aula, a gente vai dar uma introdução falando a respeito de autismo, tá? E depois, gente, se der tempo, né, eu vou estar falando também de TDAH, tá? Se não, a gente dá continuidade na próxima aula, tá? O que é o autismo, né? O autismo é aquela pessoa que se isola, que fica, né, vive o seu mundo único. E o TDAH, né, ao contrário, é a pessoa hiperativa que quer estar em todo lugar, em todo momento, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, vamos começar a segunda parte da aula aí com uma frase. A mão do sucesso profissional tem 5 dedos, né? Caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Então, gente, para se ter sucesso, a gente tem que ter o caráter, tem que ter a vocação, gostar do que faz, né? Tem que ter talento, se sobressair, se esforçar. O esforço, principalmente, está presente em aula, está fazendo atividade, está buscando conhecimento também fora de aula. Hoje em dia a gente tem tudo, o acesso está todo na nossa mão, né? Então, dá para você adquirir o conhecimento da aula, da apostila e também buscar conhecimento na internet. É claro que com fontes seguras, mas dá muito bem para você abranger o seu conhecimento. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Ah, dá para perguntar, professor, eu achei isso na internet, é legal? Não é, né? É verídico ou não, porque tem muita coisa na internet também, né? Que é inventado, então a gente só tem que ter cuidado da fonte que a gente absorve essa informação, tá? Mas por isso a gente está aqui, né? Nós, professores, estamos aqui para orientar o que é bom, o que não é, né? Vocês podem estar mandando, que a gente fala, não, isso é legal, isso aí, estuda isso daí. Ou vai falar, não, essa não está tão certa. Então, a gente vai começar a aula, né? A segunda parte da aula, falando de autismo, tá? E o que é o autismo, né? O autismo, gente, é um transtorno, né, que vem acometendo cada vez mais. Será que vem acometendo cada vez mais ou cada vez mais ele está sendo lembrado, descoberto, né? Então, a criança geralmente descobre o autismo tardiamente. Quando a criança descobre que é autista? Quando vai para a escola e o professor, que já está adaptado a conhecer os vários tipos de criança, vê que algo está errado naquela criança. Mas o autismo não deve ser assim, conhecido só na fase escolar, e sim desde bebezinho. A mãe deve observar o comportamento do seu filho desde o recém-nascido, porque quanto antes se descobre a patologia do autismo, né? Quanto antes se inicia o tratamento, o que acontece? Mais a doença tem probabilidade, né, de ser controlada, tá? Então, o autismo a gente vai ver, né? É um transtorno que afeta aí o cérebro da criança, o cérebro do indivíduo, né? E causando aí um distúrbio de desenvolvimento, tá? A criança, então, acaba ficando fechada no seu mundo, né? Não se adapta a viver socialmente. O que mais, gente? Os neurônios aí da convivência, da comunicação, ficam prejudicados, né? Ficam prejudicados por causa da doença do autismo, tá? Então, o autismo prejudica bastante, olha aqui, né? O que é o autismo, então, né? De forma dita, como que está lá diagnosticando o autismo? Como que está no dicionário, né? Descrevendo o autismo. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento, caracterizado por alterações neurológicas. Então, está lá no cérebro, né? A criança é afetada. A criança não é daquele jeito porque ela quer, porque é uma patologia que afetou o cérebro dela, já nasceu assim. Tem dificuldade de socializar, tá? De estar no meio com outras pessoas, de se comunicar.
Então, é um TEA, tá? O autismo é tido como TEA. O que é o TEA? É o transtorno do espectro autista, gente. É uma síndrome, tá? É um termo que designa aí de maneira mais geral variadas síndromes, né, que se enquadram como autismo, tá bom? Então, o autismo, assim, é uma doença séria, tá? Interfere bastante aí na vivência da criança. O autismo afeta quase todos os aspectos do comportamento humano, tá? Como a fala, os movimentos corporais, o interesse por amizade, a vida social. O autista, ele não tem emoção, né? Ele não se apega a muitas coisas e às pessoas. Então, ele não tem arte socialmente. Os comportamentos dele são repetitivos e sem muito significado, tá bom? Uma movimentação inconstante da mão, né? Produção de um som estranho, movimentação da cabeça, tá? Perda do equilíbrio do corpo. Além disso, a pessoa com autismo tem atração por objetos aí circulares, tá? Gosta bastante de objetos circulares. E podem passar horas aí fascinadas com o giro de um catavento, de um ventilador, porque ele tem apego a objetos circulares. Não se tem explicação do porquê isso, tá? Deve ser porque o objeto circular, ele gira e não sai do lugar, né? E o autista, ele é muito centrado num lugar só. Eu acredito que seja por isso, mas não se tem nada comprovado, tá? O autismo, ele organiza o mundo, né? O portador de autismo, ele organiza o mundo de forma metódica. Ele está sempre usando o mesmo garfo, o mesmo colher, tomando café do mesmo jeito, no mesmo local, tá? Então, assim, deve sofrer bastante a pessoa com autismo, tá bom? Muitas vezes passa a vida toda aí desapercebido, né? Então, o autismo, gente, ele não aponta, tá? Ele é hiperativo, muito passivo. O menino autista, ele não tem amigos, tá? Prefere brincadeira solitária ou rituais. Tem atraso na linguagem e competência de fala. Tem visão, audição, tato e olfato e paladar extremamente sensível, tá? E a menina autista tem apego à rotina, movimentos aí repetitivos, evita o contato visual e ocular, não participa de jogos interativos, pode tratar as pessoas como se fosse um objeto. Então, não tem sentimento. A pessoa que é autista, ela não tem sentimento, tá? Ela é apática. Não que ela seja cruel, que ela deseje o mal, não. Mas ela é apática. Ela vive o mundo dela, isolada. Ela não tem muito afeto pelas pessoas, ela não tem vontade de conviver com outras pessoas, tá? Então, pode tratar realmente as pessoas como objeto. Não faz brincadeiras, né? Nem visa, assim, a sua imaginação, tá? Ela vive um mundo bem individualista. Então, 11 sinais aí, né, que a pessoa tem autismo, né? 11 sinais que as meninas têm autismo. As crianças preferem que as outras crianças falem por ela, tá? Então, ela não gosta de falar em público. É ao contrário, né? A criança gosta de contar, de aparecer. A criança autista, não. Ela é totalmente introspectiva, tá? Eles gostam aí, tem paixão específica. Por exemplo, se gosta de avião, brincar de avião, vai brincar sempre de avião, tá? Se gosta de fazer um movimento, vai fazer todo dia o mesmo movimento. Sensibilidade, às vezes, incomum para a situação de alguma sensibilidade, tá? Conversa restrita aí, seus tópicos de interesse. A criança autista vai ter dificuldade em controlar suas emoções quando frustrada, tá? Vai sentir depressão, ansiedade, troca de humor, dificuldade em fazer e manter as amizades. A pessoa autista dificilmente vai ter amigos. Muitas vezes dita como tímida e quietinha, né? Ah, ela é tímida. Às vezes não, às vezes ela possui o autismo, né? É aquela pessoa fechada que você fala, nossa, a pessoa não convive com ninguém, tá? Ela tem uma passividade aí incomum, fica parada horas olhando para nada, tá?
Você percebe facilmente que uma pessoa é autista. Ela fica parada olhando por nada mesmo, né? A comunicação social, então, né, vai aumentando aí com o passar dos anos, tá? Se você for bem trabalhado, por isso que é importante descobrir o autismo quanto antes. Porque se ele for bem trabalhado, né, a comunicação social vai aumentando cada vez mais, tá? Cada vez mais, conforme vai passando, a comunicação social vai aumentando, né? E aí, gente, ó, algumas apresentam até convulsão, tá? Na fase adulta, mesmo que subclínica aí. Então, é uma doença que pode ser bastante confundida, né? Mas olha para você saber a respeito de autismo. 1 a cada 59 crianças é diagnosticada com autismo. Então, por exemplo, é bastante pessoas, né, que se fecha o diagnóstico de autismo, né? 1 a cada 59 crianças, quanta gente não é autista no mundo. O autismo é caracterizado aí por déficit de comunicação, a pessoa, como eu já disse, não se comunica, uma pessoa individualista, fechada, tida como tímida, introspectiva. O comportamento dela tem movimento repetitivo e é bem estereotipado. Então, os primeiros sinais podem ser identificados geralmente a partir de 8 meses de convivência. Gente, uma forma fácil da mãe observar, quando o bebê amamenta, né, na mama da mãe, ele costuma ficar olhando para a mãe, tá? Mesmo que enxergar só o vulto. A criança autista não, ela olha para nada, ela tem dificuldade de olhar olho no olho, tá? Então, facilmente, desde bebezinho, você vai diagnosticar uma criança como autista se ele tiver dificuldade para olhar aí olho no olho, né? Se ele não focar o olho em você, se ele preferir olhar por nada, certamente ele é um sério candidato a ser identificado como autista, tá? Então, aqui outras características de autista, né? Falta de jeito ao se relacionar com as pessoas, né? Ele nem sabe, se ele tentar, ele não dá conta de se relacionar. Comportamento sempre repetitivo, dificuldade em conversar, tá? Dificuldade em fazer ou manter amizades íntimas, então essa pessoa também vai ter dificuldade em restabelecer relacionamentos. Desconforto durante o contato visual, ele não consegue, né, ficar aquele olho no olho, incomoda. Desafio para lidar com as emoções, gente. A criança autista ela não, né? De repente ela desanda a chorar, né? Ela, nossa, desencadeia um choro que não para, você nem entende, fala, gente, mas não fiz nada. Ela é muito sensível, então você tem que ter muito cuidado quando você for cuidar de uma criança autista. Mas é extremamente inteligente, não é perigosa, tá? Não remete nenhuma periculosidade. Então, é bem gostoso você, né, ter um paciente aí, cuidar de alguém com autismo, poder ajudar alguém que tem essa patologia, tá? Tem hipersensibilidade, gente, aos sons, né, ao cheiro. Então, sente de longe, é bem sensível, tá? Os monólogos frequentes sobre o mesmo assunto ou fala o mesmo assunto o tempo todo. Se ele se interessar por biologia, ele vai estudar tudo sobre biologia e vai falar tudo sobre biologia. Se ele se interessar sobre matemática, ele vai focar só na matemática. É uma pessoa monóloga, tá? Ele foca em uma coisa só, aquilo que ele acha que ele gosta. Tem problema aí para ler as emoções dos outros, né? Preferência por atividades solitárias, como eu já falei, né? Dependência de rotina diária, tá? E dificuldade em lidar com mudanças na rotina. Então, é uma ansiedade social imensa, tá, para o autista. Aí, gente, você sabia que o autista, né, assim como o HIV, possui uma fita? E olha como é a fitinha, o símbolo do autismo, né? A fita é feita de peças, várias pecinhas, tá? Que formam um quebra-cabeça. Então, é um mundo colorido, um universo, né? Totalmente ilustrado, né? É o símbolo mundial aí de conscientização do autismo, tá?
ele representa o mistério, né? A complexidade, quantas coisas que passam na cabeça dessa pessoa, né? Então, essa fitinha aí, que é um quebra-cabeça, né, que tem que se encaixar, é a conscientização do que é o autismo, tá? Então, o autismo tem outras características, como, se for chamado pelo nome, né, ele finge que nem é com ele, viu, gente? E o Dia Mundial do Autismo é 2 de abril, né? Então, 2 de abril aí, a gente foca no conscientização do autismo, né? E o autismo você tem que focar por igualdade, respeito e educação, né? A gente tem que tentar trazer essa criança para o meio social, tirar ela do isolamento, tá? Então, essa é a função do cuidador quando cuida de uma criança com autismo, mas isso não é obrigar a criança a ter um convívio social, é conquistar a criança com igualdade, tratar com respeito, com educação, como se ele fosse normal, igualar ele a uma criança normal, e fazer com que isso, aos poucos, né, ele se adapte na rotina, na convivência com a sociedade, tá bom? Então, lembra que a gente falou da importância da rotina? Vai ajudar bastante o autista, né, a não ficar fazendo uma coisa só o dia todo, tá? Então, o autismo aí, quando ele é chamado pelo nome, né, ele faz conta que não escutou, na presença de outra criança ele se isola, porque criança, quando é criança, né, pega fogo, quer brincar, quer estar junto, o autista não, ele quer fugir, tá? Evita o contato físico, o olho no olho, né, o contato de olhar, e usa as pessoas aí como ferramenta, tá? Não tem nenhum interesse nas pessoas, nem emoção. O autismo, gente, é um transtorno aí que afeta todos os aspectos do comportamento humano, tá? Então, o autismo é uma doença aí séria, afeta todos os aspectos do comportamento humano. A pessoa autista, ele é metódico, tá? Acorda na mesma hora, de preferência vai brincar sempre com o mesmo brinquedo, de uma forma bem particular, tá? Vai tomar café aí na mesma xícara, no mesmo lugarzinho, vai comer a mesma coisa, ele é seletivo até na alimentação. Se ele gostar de macarrão, ele vai querer só macarrão. Se ele gostar de bife, ele vai querer só bife. Tá? Ele não vai querer mudar a alimentação, vai querer sempre a mesma coisa. A criança foge do olhar com outra pessoa, não consegue manter aí um contato visual, tá? Então, tem uma sensibilidade aí alterada, né? Pode começar aí a chorar por causa de um simples toque, passo a passo, tá bom? E o que mais, gente? Tem comportamento extremamente aí seletivo, tá? Então, ele escolhe mesmo como ele vai viver, né? Com quem ele vai viver, de que modo ele vai viver, né? A criança aí com autismo tem bastante dificuldade, né? Em como vai viver, tá bom? Então, a criança com autismo, né, gente? É bastante difícil a convivência dessa criança com autismo, né? E quais são aí os comportamentos do autista? A gente já falou, mas é importante estar ressaltando, tá? Então, os comportamentos do autista, quando é chamado pelo nome, ele não responde, tá? Porque ele vive no mundo fora do ar mesmo, né? A gente não fala assim, a pessoa parece que vive no mundo da lua. Isso é uma frase que serve para o autista, tá? Ele vive longe, mas o longe dele é nada, tá? Ele vive no nada. Na presença de outra criança, ele se isola. Evita aí o contato físico, criança com autismo é hiperativo, tá? Usa aí as pessoas como ferramenta, usa brinquedo de forma particular, sensibilidade muito alterada, seletiva aí para se alimentar, tá? Então, aí o comportamento do autismo, né? Cansaço, estresse, comorbidades, distúrbios alimentares, né? Ansiedade, distúrbio de sono, tá? Então, gente, conheça os principais sinais do autismo, né? Movimento repetitivo de tronco, de mão, cabeça, tá? Fala aí repetitiva, inquietação, né? Ansiedade, agressividade, surdez aparente, choro, tá? Apatia, ele fica olhando para o lado o dia inteiro, dificuldade na comunicação e pouca vontade de falar, tá bom?
Então, aí não mantém contato visual direto, nem com a mãe durante a amamentação. Então, a mãe começou a observar, né? Criança está amamentando, não tem contato visual com a mãe, sinal do autismo. Essa mãe deve ficar alerta, tá? E pensar, sim, na possibilidade de autismo. Levar, sim, para um profissional adequado, né? Seja ele um psiquiatra ou um psicólogo, né? Então, a gente tem que estar sempre alertando essa mãe e observando, né? Se você for cuidar de uma criança desde bebezinho, gente, começa, né? E o autismo tem uma outra criança, é agressiva, tá? Se ela é contrariada, ela se torna agressiva do nada. Então, ela tem oscilação, sim. Ela tem uma inquietação insuportável. Ela repete a mesma coisa o dia todo, tá? E tem muita dificuldade de se comunicar. Eu acho que até por isso que ele se torna irritado, né? A irritabilidade aí está até presente, eu acho que por conta disso. Ele é ansioso, né? Fica sempre ansioso. Demonstra sentimento aí de insegurança, tá? De incompreensão, né? Então, aí, como os cuidadores, né, devem educar aí criança com necessidades especiais, né? O cuidador deve estar sempre atento, né? E o que a gente viu aí, então, né, com a parte do autismo, né? Então, os cuidados especiais com o autismo. O que você vai fazer? Você, cuidador, né? Assim que for diagnosticado o transtorno de autismo, o cuidador, né, deve incentivar a família ele para iniciar o tratamento. No caso de autismo, é muito diversificado os tratamentos, tá? Há criança com mais variadas características. Há aqueles que não conseguem falar e outros que têm habilidades incríveis, uma inteligência exacerbada. Então, diante dessa dificuldade, como eu vou educar essas crianças portadoras de autismo se são tão diferentes as suas necessidades? Então, gente, é um grande desafio para a família, para o cuidador, né? As manifestações mais graves aí do autismo exigem muitos cuidados, tá? E aí, ao ponto da família ficar desesperada, sem saber o que fazer. Então, com isso, passa a viver em função da criança. Tempo integral, por isso que contratam um cuidador, né? Porque muitas vezes o pai e a mãe, né, os dois trabalham, não vai ter ninguém para ficar aí dedicando tempo integral a essa criança. Aí a família toma a atitude de contratar um cuidador, tá? Então é sabido que nenhuma família aí está preparada para ser pai de um autista, tá? Em certos casos, o transtorno impõe, sim, muitas limitações, até mesmo o simples passeio no parque a criança não aceita, se torna impraticável, tá? Então, o cuidador vai ter que ter bastante paciência e carinho com essa criança, respeito mesmo, né? E o grande erro dos cuidadores é começar a ter atitude aí, proteger essa criança, né? Aquele negócio que a gente fala, coitadinho, né? Tudo coitadinho. Não, gente. Você, cuidador, deve tratar essa criança como se ele fosse normal, para poder trazer ele o máximo para a normalidade, tá? É claro, respeitar o seu limite, mas tentar fazer com que ele seja tido como uma criança normal, tá? Então, a psicoterapia aí, né, é uma alternativa. Indicar essa criança aí para uma psicoterapia e é bastante eficaz para ajudar a resolver esse problema, tá? Então, além disso, né, nós temos os CAPs, tá? Que são Centros de Atenção Psicossocial. Eu já tive a oportunidade aí de trabalhar no CAPs, né? E realmente ter uma equipe qualificada com psiquiatra, com psicólogo, com assistente social, com educador físico, tá? Com terapeuta ocupacional. Então, essa criança ela é bem assistida no CAPs. Para a família que não tem condições de contratar um cuidador, né? É uma alternativa. Durante o dia, ou às vezes só paga à noite o cuidador, né? Durante o dia não tem condições de pagar 2 períodos. Aí o que faz? Põe essas crianças nesses centros de, né, atenção aí psicossocial durante o dia, durante a noite paga um cuidador, tá? Além disso, tem uma lei, né? A Lei 12.764, que o autismo é considerado um tipo de doença mental grave, tá? Então, dessa maneira,
a pessoa tem direito a benefícios na rede pública de saúde e também na rede pública de ensino, tá? Então, a gente vai ver lá na página, né, 89, que temos aí, né, a gente vai ver na apostila aí, no capítulo 16, gente, da apostila, né, a gente vai ver que temos alternativas, né? Observar e ouvir tudo que a criança tem para manifestar, tá? Por exemplo, gestos, né? Como que essa criança, que gestos essa criança aí possui, né? O que mais que a gente vai observar? Não atuar aí de forma controladora, né? Diretiva, dar oportunidade aí para essa criança, né? Tá manifestando aí, né? Seus desejos, seus interesses, suas necessidades, né? Fornecer aí oportunidades que favoreçam a comunicação, né? Saber aguardar a resposta da criança. Então, essa conversa aguarda um tempo, né? Não fica falando em cima, senão vai causar mais confusão ainda na mente dessa criança. Interpretar os atos assim, não intencionais, como se fosse maneira de se comunicar mesmo com essa criança. Não dar automaticamente as coisas para a criança, tá? Deixa que ela tome iniciativa, que ela peça, que ela solicite o que ela deseja. E conhecer a capacidade de comunicação dessa criança, né? Você vai acabar conversando, né, com essa criança, conhecendo melhor. Você vai saber o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, tá? Então, há atitudes aí, né, que devem ser tomadas. Dar nome às coisas de modo natural, solicitar pouco da capacidade, nunca exigir acima do que ela pode realizar, tá? Adaptar aí a situação do dia a dia, né, de modo que leva as crianças aí a usar a linguagem como meio privilegiado, tá? Então, criar aí pequenos problemas cuja solução impliquem aí atos comunicativos, tá? Então, atitudes aí a serem evitadas no cuidado com as crianças autistas, tá? Então, tomar aí sistematicamente a iniciativa da comunicação. Prestar a capacidade das crianças com ordem e perguntas. Dirigir aí a ação da criança, dizendo como deve agir, né? Como deve proteger. Então, o cuidador não pode aí querer mandar na criança autista, tá? Porque ele já é uma pessoa introspectiva, já não gosta de se comunicar. Se você começar a dar ordem, ele vai se fechar cada vez mais, tá? Da criança, a gente nunca deve estar falando no lugar dessa criança, viu, gente? Deve se respeitar essa criança. Esperar que essa criança fale, né? Você deve buscar comunicação com essa criança e aguardar o retorno. Conversar em excesso, né? Sem dar tempo aí para a criança responder, sem tomar iniciativa, ao invés de você estar ajudando essa criança, você vai estar trazendo maiores problemas para essa criança, né? Então, a gente aprendeu aí, né, o que é o autismo, tá? Então, vamos fechar a aula de hoje, né, falando a respeito do que é o autismo, né? O que é o autismo, gente? É um transtorno que afeta o cérebro do indivíduo, né? A gente viu que está lá um problema neurológico, já nasce com essa doença, com essa síndrome. Acarreta um distúrbio aí no desenvolvimento. A gente viu que até na parte motora, né? Para desenvolver as atividades básicas, para fala, para comunicação, tá? Então, gente, as principais características são físicas e comportamentais, né? E aí, comportamentos que podem ajudar na identificação das crianças como autista. O principal comportamento é desde bebezinho, né? Quando vai amamentar lá na mama da mãe, não direciona o olhar para a mãe, né? A criança não tem esse contato com a mãe. E, geralmente, o bebezinho tem muita necessidade desse contato visual. A criança autista já não vai querer ter esse contato visual, tá? Então, vocês viram aqui várias estratégias para lidar com a criança autista, né? Sempre respeitando essa criança, tendo paciência com essa criança, dando amor, dando carinho, dando respeito, e com jeitinho tentando descobrir, né, de que forma eu vou poder estar ajudando essa criança.
atitudes que devem ser aí evitadas no cuidado com crianças autistas, tá? Então, a gente tem várias atitudes, né? A gente não deve ser mandão, tá? Não ficar questionando essa criança o tempo inteiro. Nunca devemos tomar o lugar dela para tomar atitudes, tem que deixar ela tomar iniciativa, tá? Também não deve ficar falando sem parar na cabeça da criança com autista que ele não suporta, ele gosta de ficar no cantinho dele. Então, tudo isso, gente, é um desafio mesmo para o cuidador estar cuidando aí da criança com autismo, tá? E nesta aí unidade, né, o que a gente viu, né? A gente conheceu aí algumas estratégias, né? Quais são as estratégias de como atuar aí com a criança com autismo, tá? Então, gente, vocês vão contar aí, se vocês tiveram alguma experiência, né, com alguma criança que tenha tido autismo, tá? Algum de vocês aí, de repente, não cuidou, mas, de repente, né, pode ser que tenha conhecido ou conhece alguém que tem um filho, ou um amigo, né, que tem um filho, um neto aí com autismo, tá? Então, se alguém tiver tido alguma experiência com autismo, eu peço para vocês, né, que estejam passando essa experiência num papel, tá? Passando. Se você nunca teve experiência, ó, a aula de hoje já te deu um pouco de experiência, né? Coloquem vídeos no YouTube, gente, né? O que é o autismo, como é o comportamento de uma criança autista, até olha aí o comportamento de uma criança autista. Tudo isso vai ajudar você a estar respondendo essa questão, tá? Essa questão de como estar, né, cuidando de uma criança autista, como que é o comportamento dessa criança autista, olha aqui, ela é agressiva, ela é irritada. Então, trace aí uma rotina, né, que hoje eu reforcei como deve ser a rotina e a adaptação. Então, como você adaptaria, né, essa criança para uma rotina, uma criança portadora do autismo? Então, eu vou pedir que vocês façam essa atividade, né? Se você for cuidador de uma criança autista, como você traçaria aí um dia de rotina para a criança autista, tá? Então, escolha uma idade aí, faça um dia de rotina, né? Um dia de cuidados para uma criança autista, tá bom? Porque a gente viu, né, que a criança autista tem que respeitar os seus limites, ele não gosta de se relacionar socialmente, gosta de jogos individualistas, né? É claro que a gente tem que tentar trazer cada vez mais essa criança para o convívio social, para o meio social. E você, cuidador, tem esse importante papel, tá? Então, a gente viu que o autismo, ele afeta mesmo o comportamento humano, né? Porque se torna uma pessoa metódica. E muitas vezes, gente, é descoberta só na fase escolar, tá? Então, é uma vergonha, né? Passar pelos pais, pelos responsáveis, passar pelo cuidado, e aí precisar de um professor que tem uma sala de aula, muitas vezes, com vários alunos, está descobrindo, né? E isso já devia ter sido descoberto logo no início, né, da vida, e não só na fase escolar, tá? A gente viu também que o Dia Mundial do Autismo, é dia 2 de abril, né, que o símbolo do autismo, essa fita colorida aí, né, que é um quebra-cabeça, que relata bem o mistério e a complexidade do autismo. Então, olha aí, né, o autista tem até dificuldade para conversar, né? Então, o autismo é caracterizado aí por déficit na comunicação, na interação social, né? E olha como que é o comportamento das meninas com autismo, né? Tem dificuldade. Meninos vivem o clube da Luluzinha lá, né? Clube da Luluzinha. E a menina com autismo, ó, é tida como tímida, quietinha, né? Vai ver, ela tem aí autismo, né? Podendo levar aí até a convulsão, tá? Então, é muito importante a gente saber o diagnóstico da criança com autismo, né? Esses movimentos repetitivos, viu, gente? É facilmente, às vezes você vai ver a criança, ela fica, né, colocando a cabeça assim para frente, para trás, e a mão sempre assim, né? Movimento único, esfregando a mão sem parar. Você pode ter certeza, se você pegar uma criança ou um adulto fazendo esse tipo de movimento, fechou o diagnóstico, é autismo, tá?
Autismo faz um movimento repetitivo com o corpo, geralmente com a cabeça e com as mãos, tá? Então, essa também é uma segunda característica para você estar observando aí no autismo. E a gente viu, né, que o nome do autismo é uma síndrome que é TEA, tá? Transtorno do espectro autista. Então, o autismo aí é mais uma síndrome, tem várias síndromes que está englobada aí dentro da palavra autismo, tá? E que a gente viu que o autismo, né, cada criança se desenvolve de um jeito, né? Então, cada criança, gente, desenvolve aí o autismo de um jeito, né? Então, a gente vai, né, tá encerrando a aula de hoje e na aula que vem a gente vai estar continuando com o TDAH, tá? Então, o que a gente viu hoje, né? A gente fez uma revisão na primeira parte da aula da rotina, que eu vou aguardar aí, né, a foto das atividades de vocês, a importância da rotina, a importância da adaptação da rotina, tá? Façam essa atividade, façam a atividade do autismo, como traçar um dia, né, de uma criança com autismo, tá? E, né, na próxima aula a gente vai estar voltando com TDAH, tá? Que é o síndrome aí da hiperatividade. Então, gente, fiquem aí, né, com essa frase hoje. A jornada é sua e somente sua. Outros podem caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você, tá? Então, eu desejo a todos aí uma boa noite, né? Uma excelente semana, que Deus os proteja, tá? Se cuidem e eu aguardo, né, as atividades, vocês podem estar enviando no meu particular ou no grupo. Quem não entender, por favor, pode mandar perguntando, tá? Procurem vídeos no YouTube para vocês verem mais, né, ilustrativo como que é aí o autismo, né? Como que é também a criação de uma rotina para uma criança, a adaptação para uma criança. E a próxima aula a gente vai estar voltando falando de hiperatividade, tá? Então, uma excelente semana, Deus proteja a todos, um bom descanso a todos, tá? Até a próxima aula.